Existem capítulos de One Piece que você lê e fala, pô, legal, vamos pro próximo. Mas existem capítulos que quando você revisita depois de alguns anos, você percebe que Oda estava gritando uma verdade na nossa cara e a gente não tinha peças o suficiente para entender na época. O capítulo 434, lançado em 2006, é um desses capítulos. Oda estava igual o Panda Man com uma plaquinha enorme dizendo, aqui tem algo. Mas só agora, depois do capítulo 1167 e depois de todo o flashback de God Valley, podemos entender toda a mensagem. Quando a gente volta no capítulo 434, a mensagem mais marcante é a da cicatriz do Shanks. Ele até cita que não foi feita por Mihawk, mas pelo subordinado de Barba Branca, Teach, também conhecido como Barba Negra. E o mais surpreendente é que naquela época, Teach era como um figurante, um pirata que ninguém levava a sério. Mas Shanks olha para Barba Branca e diz que não foi pego de surpresa. Teach venceu Shanks no confronto direto. E Barba Branca e nós somos pegos de surpresa, pois o Shanks admitir isso é muita coisa. E nisso já devíamos imaginar o que estaria por vir. Bom, claro que naquela época a gente não tinha contexto de nada. Não sabíamos nada da origem do Teach. Não sabíamos nada da sua família ou que existia um clã e até que existia uma vontade herdada por esse clã. E é óbvio, também não sabíamos nada de God Valley. Mas quando você coloca todas essas cartas sobre a mesa, a cicatriz do Shanks deixa de ser apenas uma marca física e passa a ser uma cicatriz do plano de Teach até antes de se tornar alguém. Shanks continua sua conversa com Barba Branca e diz algo que hoje parece uma profecia. Teach esperou pacientemente, permaneceu escondido nas sombras de um dos piratas mais fortes da história. Ele não tinha interesse em se tornar capitão. Não ainda. Teach estava se preparando, e quando a oportunidade certa aparecesse, ele agarraria. Isso nos leva à pergunta que toda fanbase de One Piece faz. Quais são os planos de Barba Negra? E o que exatamente seria essa oportunidade? Com tudo que vimos em God Valley, a resposta começa a ficar bem óbvia. Se Teach realmente herdou a vontade de seu pai ou do clã que pertencia, então seu objetivo nunca foi somente virar um Yonkou. Ele não quer só ser rei dos piratas, ele quer ser o rei do mundo. Teach está repetindo um legado, um padrão, uma ambição tão antiga que estava apagada da história. E para isso, ele sabia que precisaria de 3 coisas: riqueza, fama e poder. E o plano dele era ficar na sombra de Barba Branca por anos. Não por admirar o Barba Branca, mas porque ele precisaria estar na sombra de um bando forte e estruturado o suficiente para poder localizar a fruta mais importante da sua vida, a Yami Yami no Mi. E quando Tachi, comandante da 4ª divisão, colocou as mãos na fruta, foi quando Teach viu o sinal verde para o seu plano começar. E a partir desse momento, o mundo inteiro viria a conhecer quem era Barba Negra. Depois da fruta, a escalada de poder de Barba Negra foi absurda. Ele ficou mais forte, mais perigoso e muito mais ambicioso. E mesmo sem que a gente saiba se a habilidade de ter mais de uma Akuma no Mi venha fisicamente dele ou do poder da fruta da escuridão, o gatilho que destravou todo o seu plano foi a Yami Yami no Mi. Teach estava esperando por ela e por isso se infiltrou no único bando que poderia localizá-la. Mas ainda há mais destaque quando voltamos aos diálogos do capítulo 434. Shanks, com uma seriedade bem rara de vermos do personagem, diz a Barba Branca o seguinte: ele mira o topo. E cara, isso em 2006, exatamente 17 anos atrás, 17 anos antes do capítulo 1167, o Shanks já havia avisado a todos. E Shanks sempre demonstrou saber mais do que aparentava. E isso nos leva a um ponto que faz muito sentido. Shanks pode ter sido, desde o início de One Piece, o guardião da nova geração. O cara que Roger confiou para proteger o que viria depois. Então nós temos Ace. Shanks se arrisca indo até Barba Branca. 2 Yonkous frente a frente. E Shanks não estava tentando evitar um conflito qualquer. Ele estava tentando evitar o choque de 2 seres que carregam vontades ancestrais. Talvez, na cabeça de Shanks e de Roger, Ace fosse o sucessor natural de Joy Boy. E muito provavelmente os piratas Rogers sabiam de um segredo que nós ainda não sabemos. Um segredo que faria o mundo mudar se as peças corretas estivessem vivas na hora certa. Porém, o destino deu uma virada. Quem comeu a fruta de Nika não foi Ace,
mas sim Luffy. Isso explica também o porquê Shanks sempre esteve por perto de Luffy, sempre chegando na hora certa. E por que ele sempre se importou em proteger aquilo que parecia pequeno demais. Talvez Shanks esteja tentando garantir que o mundo chegue ao ponto onde o verdadeiro confronto aconteça. Nem antes, nem depois, mas no momento certo. E isso levanta uma última pergunta. O que é esse algo maior que Shanks tanto procura? Será o mesmo que Roger também procurava? Será que eles entenderam ao chegar na última ilha? Será que One Piece exige mais que força? Ou mais que um sucessor? Ou será necessária a união de linhagens esquecidas? Como, por exemplo, os portadores de D, ou talvez Joy Boy, e uma outra metade escondida no clã de David e Jones. Muito provavelmente Ace era uma peça essencial. E talvez Luffy seja a peça final. E Teach, mesmo sendo o antagonista, seja também extremamente necessário. E Shanks, o homem que esteve presente no primeiro capítulo e muito provavelmente estará presente no último capítulo, seja a ponte que impede que esse mundo colapse antes da hora. Agora eu quero saber de você. O que é esse algo maior que Shanks tanto procura? Você acha que Ace fazia parte do destino ou sempre foi o Luffy a peça central de tudo? Se gostou dessa análise, já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E vamos juntos porque a história está chegando no seu final. Até a próxima.